Hoje nós vamos refletir sobre a leitura de Gênesis, que ontem fez parte da liturgia, que também traz para nós esta dimensão da criação, da criatura, e o porquê que nós perdemos toda esta graça que nos foi dada no jardim do Éden. Aonde foi que o mal, o pecado, rompeu esta relação de intimidade com o Senhor? Tudo que o Espírito Santo vai nos levando a refletir é porque é de acréscimo na vida do ser humano. Podemos observar que na correria dos nossos dias, cada vez mais o ser humano se encontra fechado para a beleza da criação. Nós, a começar por mim, estamos fechados em tantos afazeres, em tantas coisas diárias, que muitas vezes num dia que se passa, nós não contemplamos em nada a criação. Mas, quando esta mesma criação muitas vezes se revolta, nós colocamos um alerta vermelho. Nossa, houve uma tempestade, houve um tsunami, houve uma ventania, a chuva desmoronou aquele lugar. Nós então acendemos. Nossa, que tragédia! Que tragédia aconteceu devido à chuva, devido ao vento, devido ao mar agitado. E se nós aqui observarmos, nós vamos ver que a própria ação da natureza nos diz muito sobre a própria ação de Deus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, calmo, ele nos dá o quê? O vento da brisa para, na maioria das vezes, o calor. Em poucas vezes, forte. Mas deixa os seus sinais. Mas por que você está dizendo tudo isso? Porque é assim que muitas vezes nós vemos a Deus. Não o observamos, não o vemos nas coisas mais sutis e belas e simples de todos os dias. Mas, às vezes, o vemos quando um vento forte passa e deixa algumas coisas caídas ao nosso redor. Então, olhamos para cima e, meu Deus, meu Senhor. Nessa leitura de Gênesis, e depois eu vou fazer esta ligação do que eu iniciei, vai dizer assim: depois que Adão comera do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu?
Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então, esta historinha aqui, que nós já bem sabemos e conhecemos ela de cor, nós sabemos que havia um fruto proibido de ser, que não era, Deus havia proibido de comer daquele fruto como sinal de obediência do homem para com Deus. E a serpente, que aqui nós podemos hoje já identificar como Satanás, o próprio ação do mal, seduz a mulher a comer do fruto, porque teria o conhecimento tanto quanto o de Deus. Veja bem, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o colocou no jardim, onde todas as coisas lhe eram dadas gratuitamente, aonde os animais estavam junto com os homens, até os selvagens, como um gatinho. Como um gatinho. O homem não precisava de vestes, porque não havia na sua mente nada que olhasse para o outro de uma forma que se sentisse envergonhado, ou um desejo, ou algo que é hoje próprio da carne humana. Vejam bem, vamos fazendo este caminho. Vamos fazendo juntos este caminho. Então, seduzido pela mulher, o homem desobedece à ordem de Deus e come do fruto proibido. Logo, rompe-se a obediência que o homem tinha que ter a Deus e entra a desobediência, que é fruto do próprio pecado. O que é o pecado na nossa vida? Desobedecer a Deus, ainda hoje. Não é mesmo? O que é o pecado para que se torne na nossa vida este rompimento desta amizade, desta graça de Deus? É eu viver escolhendo aquilo que não agrada a Deus. É eu continuar tomando a atitude de Adão e de Eva. É eu continuar, e aqui tem uma colocação que eu acho muito importante. Quando o homem escolhe pelo pecado, ele está escolhendo ser como Deus. Sabia? Porque ele está dizendo que o que Deus, que é o nosso Criador, diz, não é o importante. O importante é o que eu quero. Logo, eu quero me tornar como Deus. Por quê? Se os nossos pais nos diz que não podemos comer algo que vai nos fazer mal, em obediência a Ele, que nos conhece e que sabe melhor do que nós o que é bom, nós não iremos fazer. Mas se fazemos, corremos o risco
de não nos darmos bem. Não é verdade? Então, vamos olhar agora um pouco para todo esse cenário que nos envolve. A nossa vida, as pessoas que convivemos, que entra dentro do contexto do evangelho de hoje, que o Senhor nos pede para ser sal e luz da terra. Mas não um sal salgado. Porque até o sal, quando não é medido, ele estraga. Um sal no ponto. Quem que nos dá este ponto? O Espírito Santo, através da vivência desta fé. Olha só. Desde o início, o Senhor quis conduzir a vida do homem em todas as coisas, porque Ele é bom e só deseja o que é bom para todos nós. Porém, o mal, que quer ser como Deus, também na vida do homem, semeia no coração do mesmo o desejo de ser mais do que Deus. Ah, mas olha, Fran, quando eu faço as coisas erradas, eu não desejo ser como Deus. Mas quando você toma aquilo que você que não condiz com o que Deus tem para você, você está sendo como Deus. Você quer ser mais do que Deus, que te criou. Mas Ele não nos criou como nós viemos do ventre da nossa mãe. Ele nos criou em nossa totalidade. Soprou sobre nós a alma, o espírito que nós temos dentro de nós, a qual um dia retornará para Ele. E aqui abre um parêntese, nós não somos um corpo com uma alma. Nós somos uma alma com um corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a alma que vai retornar para a morada eterna. E depois, no momento que o Senhor assim quiser, os corpos ressuscitarão, não é assim que diz a palavra de Deus? Mas quando nós vamos num velório, o corpo está ali. Por que ele não se levanta? Porque a alma retornou. A alma foi para o seu destino. E quantos nós vemos as pessoas preocupadas com o corpo? E não se preocupam com a alma. Porque a alma se alimenta do... Olha só que bonito, o sal dá gosto, mas você vê o sal? Não. O sal some. Ele faz toda a diferença na comida, mas ele desaparece. Como são os alimentos e as coisas que sustentam esta alma, que nem sempre é visível, mas é o essencial. É o que dá o sentido, é o que dá o sabor. Então, como o mal nos confunde na nossa caminhada em darmos importância para as coisas que vão passar e negligenciar totalmente aquilo que é eterno. Pensa só, Adão e Eva depois, pensa só, olhando para trás e vendo toda a cagada que ele fez, né? Não é verdade? Assim também é conosco. Se não escutamos a voz de Deus. Só que agora a voz de Deus vai dizer uma coisa diferente do que ele disse para Adão e Eva. Ele vai dizer assim: existe um jardim preparado para todos vocês. Porque eu não vou entrar aqui na catequese de dizer que foi por causa disso que Jesus veio, teve que mandar o seu filho para morrer, para nos salvar, para poder vencer o pecado, para nos dar mais essa chance de merecermos para voltar ao céu. Isso todos nós já sabemos. Não é? Que depois que o pecado entrou na humanidade,
é que Deus teve que mandar o seu filho para se dar, para salvar a cada um de nós que já estávamos condenados pelo pecado e a desobediência. Hoje, meus irmãos, é conosco. Hoje é comigo e com você. Que temos sobre nós toda a graça necessária para sermos santos como Deus é santo. Recebemos esta graça no batismo, confirmamos esta graça na crisma, recebemos o dom do Espírito, os dons do Espírito que nos levam cada vez mais a viver semelhantes ao nosso Deus. E por que o Senhor começou este momento falando da criação? Porque nós que desejamos voltar um dia para o Pai, precisamos querer desejar isso nas coisas que Ele mesmo nos deu hoje. Hoje. E eu estou dizendo, nós estamos falando de uma coisa tão simples que se nós vermos o tanto que o mal vai nos roubando das graças visíveis que Deus nos dá todos os dias. Como não vamos contemplar o que é de belo, que está visível, e vamos lutar para desejar um dia contemplar aquilo que nem está ao alcance dos nossos olhos, que está invisível para nós. Alguém vê Deus? Mas sabe que Ele existe? Mas alguém vê? Mas acreditamos que um dia iremos nos encontrar com? Mas pelo quê? Pela fé. Pela fé. É pela fé que nós caminhamos neste mundo obedientes aos mandamentos. Quem que te obriga a cumprir os mandamentos? Tem alguém lá, alguma pessoa lá com alguma arma na sua cabeça falando assim, ó, se você não fazer, você vai morrer, você vai... Não. Quem nos leva a ser obedientes é a intimidade do homem com o Espírito Santo, com a graça de Deus, que gratuitamente, mesmo no escondido, me faz ser obediente à vontade de Deus. E aí sim o homem reconhece a sua pequenez neste caminho. E reconhecendo a sua pequenez, diz, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso estar aqui nos grupos de oração para me sustentar na Tua palavra, para rezar com os meus irmãos, para compreender cada vez melhor aquilo que o Senhor vai realizando ao decorrer da nossa vida, escutando testemunho através da vida do outro, que hoje é sal, mas que nem sempre foi esse sal, nem sempre foi esta luz. Por isso somos igreja. Por isso somos comunidade, chamadas a nos unir em volta daquele que é o Todo-Poderoso, nosso Criador, e aspirar todas as coisas maravilhosas que Ele tem para derramar sobre cada um de nós. Não ser como Adão e Eva, que acham sempre uma desculpa, que acham sempre culpados, para não responder pelas suas escolhas. E muitas vezes, meus irmãos, é preciso dizer isso, não avançamos na fé, não porque Deus não quer. É o maior desejo do Senhor para nós. Mas é porque nós, em tudo, vamos achando os terceiros para poder nos desculpar ou arrumar uma justificativa. Olha, mas Senhor, não fui eu comi porque me pediram para comer. Ela é minha mulher e foi o Senhor mesmo que deu essa mulher para mim. Ah, mas olha só, foi a serpente que pediu para me comer. A serpente só não tinha mais para olhar para nenhum lugar, né? Porque vem dela mesmo, né? Então, se tivesse a árvore, ela falava, mas foi a árvore que...
E nós somos assim também. Não é à toa esta narração, porque nós também somos assim. Vamos adiando nossa intimidade com Deus, vamos adiando para dizer o sim, esse sim que transforma a nossa vida, que nos torna sabor, que nos torna luz. Vamos adiando, adiando de contemplar a grandeza deste Deus que está sobre todas as coisas e que Ele me vê em todas as situações. Ele acompanha a minha vida. Ele me conhece. Então, Senhor, como ser sal e luz neste mundo de hoje, reconhecendo, muitas vezes, eu não fiz a tua vontade. Muitas vezes, eu justifiquei culpando o outro para não fazer o que o Senhor me pedia. Muitas vezes, eu não olhei, Senhor, a grandeza de todas as coisas que Tu me fizeste como um convite para me aproximar cada vez mais de Ti. Quantas vezes o Teu chamado chegou tão perto dos meus ouvidos e eu fingi que não era comigo. Quantas vezes eu coloquei tantas coisas como prioridade do que fazer aquilo que iria me ajudar a me unir cada vez mais contigo. Adão e Eva faz parte, é tão forte que faz parte, nós nascemos com o pecado original. Só que o Senhor, através do batismo, nos lava do pecado original. E eu pergunto a você, quantas pessoas não são batizadas? Quantas pessoas não foram lavadas no batismo, nas águas, na profundeza da graça, da fé introduzida na vida do homem, recebendo a graça de se tornar filhos adotivos de Deus, participação deste céu. E muitas vezes nós olhamos estas coisas, olha, deixa para amanhã. Olha, o fulano me chamou. Olha, a pessoa me pediu tal coisa. Não, meus irmãos. O que Deus nos pede é o que o homem precisa realizar em sua vida. Não há outro sentido. Senão o sol que brilha no dia será mais uma paisagem estampada. E não a graça de Deus que nasce todos os dias para nós. Eu gosto muito de uma música do Rosa de Saron, que fala do quarto escuro e da janela que precisa ser aberta para que esta luz entre. Às vezes o quarto escuro da nossa vida não são a construção material, é a nossa mente, que nos sabota o tempo todo. Talvez o quarto escuro da nossa vida seja os nossos olhos, que com tanta ambição, olhando, deseja tantas coisas que nos afastam de Deus. Olha só uma armadilha. Internet, site de compra. Você compra o que você nem precisa. Talvez até em vez de ajudar o outro, a uma fome que ele esteja passando. Talvez você compre um objeto que você vai pegar, olhar e vai jogar lá no canto. E o mesmo dinheiro traria a comida na mesa de uma pessoa que precisa. Talvez o quarto escuro da nossa vida seja a nossa boca. Proclamar tantos palavrões, tantas coisas que vão tornando a nossa vida obscura, fechada, sem luz.
Mas a pior coisa que existe nesta vida é um coração fechado. Porque é de lá que sai tudo que constrói e tudo que destrói em nós. Hoje nós vemos uma humanidade totalmente indiferente a tantas coisas, egoísta, buscam só as próprias coisas, desejos próprios humanos, sem nem sequer olhar para o lado. E neste tempo tão difícil, Deus nasce com as novas comunidades, como esta, para buscar colocar nesta mentalidade fechada um novo jeito de se ver a vida e de se vivê-la. Na partilha, tentando fazer o outro que tem muito enxergar que pode ajudar o outro que tem pouco. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu peço muitas coisas, muitas, pela internet, por pessoas que eu nem conheço. E a maioria das pessoas só me dizem uma coisa. Ah, eu até tenho para ajudar, mas eu só não tenho tempo para ir. É por isso que nós estamos aqui. Para ser este braço que vai até aquele que tem e dá àquele que não tem. E talvez esta ação que a pessoa faz de dar ao outro será a única caridade que ela fará na vida. Porque alguém lhe propôs a fazer isso um dia. Então, meus irmãos, temos que buscar escutar a voz de Deus que não estão nas coisas barulhentas deste mundo. Mas aquela voz que fala como ele entrou naquele dia no cenáculo, a paz esteja com vocês. Olha, a paz esteja com você. Porque eu estou contigo. Se é o bem que você faz, eu estou com você. Se é a caridade que você faz, eu estou com você. Se é a luz, a minha luz que você tenta levar na vida do outro, eu estou com você. Se é o amor que você leva, eu estou com você. Se é uma palavra de conselho que você dá, eu estou com você. Se você está impedindo o outro de fazer uma atrocidade com o irmão ou consigo mesmo, eu estou com você. Mas se você não escuta o que eu te peço, como Adão fez, você já me deixou há muito tempo. Não sou eu que não estou com você. Mas é você que reconhece que é como ou mais do que eu. Não sejamos, de forma alguma, não sejamos estas criaturas que querem ser como ou mais do que o seu Criador. Nós não temos poder para absolutamente nada. Se assim Ele desejar, amanhã estaremos aqui. Mas se não, já vamos retornar ao lugar que Ele deseja a cada um de nós. E que estejamos sempre prontos, meus irmãos, para fazer o bem hoje, para dizer o sim que Deus espera de nós hoje, para tirar para fora tantas coisas que o mal vai colocando em nossa vida. O que é melhor? Acumular tantas coisas ou ver sorrisos, gratidão, vidas que vão sendo transformadas? O que é melhor? Termos muito com poucos ou termos muitos com o pouco? Não façamos parte desta geração
Esta geração que só deseja ter e ter, e não ser. Porque para ser vai exigir um pouco mais de cada um de nós. O Padre Fábio de Mello tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim: muito mais difícil, talvez o mais difícil que nós podemos dar aos outros não é o que temos, é o que somos. Esse é o maior desafio. Porque dar algo não é difícil. Se temos 2, damos 1. Mas dar o que somos só tem um jeito. Realmente ser alguma coisa. Para poder ter o que dar ao outro. Porque se não tem nada para oferecer ao outro, por mais que você queira dar, é a mesma coisa você pedir um sal para temperar um arroz e alguém te dá uma pimenta. Como que você vai fazer? Você pode jogar pimenta, mas vai dar o mesmo resultado? Não. É a mesma coisa alguém pedir para você acender uma lâmpada para clarear aquele lugar e uma pessoa for lá e te dar um palito de fósforo. Você vai acender e já vai apagar. Porque é em Cristo que somos luz verdadeira que clareia. É em Cristo que somos sabor, porque o sabor é Ele. A luz é Ele. Ele é o todo da nossa vida. Tudo é entre Ele. E nós que somos agraciados por fazer parte com Ele. Aí Ele dá até um brilhinho para nós também, se achar de vez em quando, né? Ele dá até um brilhinho para falar assim, olha, é ela que está iluminando aquele caminho daquela pessoa, é Ele que... Não, meus irmãos, não é. Se existe uma luz que clareia a vida do outro, esta luz é Cristo. Que você aderiu a ela. E que Ele tem passagem para passar sobre você na sua vida e alcançar o outro. Se tem um sabor que existe na vida do outro, esse sabor é Cristo. Mas que você permitiu ser estas mãos que dosem este tempero na vida do outro. É para isso que estamos neste mundo. Mas nós temos dois tipos de tempero. Aquele que dá sabor e o que salga. Porque nem tudo sem medida faz bem. O sal, se a gente comer demais, vai dar um monte de problema aí pra gente, né? Coisas que excedem, que não vêm de Deus, estragam e não dão sabor a nada. Eu vou te dar um exemplo. Poder em excesso. Tem o poder de dar sabor a muitas pessoas, mas em excesso faz o quê? Enche, dá sabor, salga a si mesmo. Salga a si mesmo. Porque pensa bem assim, ó. Pega um pote de sal. Nós estamos falando só do sal, porque o sal ensina tanta coisa. Pega um pote de sal. Joga numa panela de arroz, ele todinho. Não vai dar bom. Estão entendendo? Porque precisa do quê? Da medida. Medida. Quem dá a medida? Deus. O Espírito Santo dá a medida. O Espírito Santo dá a dose exata para dar sabor. Então vamos pensar. Vamos pensar. A palavra de Deus só tem poder na nossa vida quando nós colocamos a nossa vida do lado dela. É assim que é a escuta da palavra de Deus. É tudo que vai sendo dito como
uma maneira de nos ajudar a compreender o que é que o Senhor quer nos dizer com tudo isso. É colocando a nossa vida do lado. Como nós estamos dando sabor à nossa vida e na vida do outro. Nós estamos escutando aquele que é o mestre, que diz assim, olha, aqui é uma pitada. Ou nós estamos indo lá e não, eu sei como é que faz e toma, é isso aqui. Não. Até para fazer uma receita, você precisa dela aqui, ó, para você saber fazer. Deus é a medida da nossa vida. E o desejo dele é nos ensinar a viver na medida certa para ser sabor, luz na vida do outro. Então, que o Senhor nos ajude nesta noite com esta palavra, que iniciou lá no começo mesmo, Adão e Eva, mas que é tão real hoje, tanto tempo depois. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela não vai sem surtir o seu efeito em nossa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa aderir mesmo àquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. E que, ao sairmos daqui, possamos ter o desejo no coração de dar sabor à vida, não só a nossa, mas de tantos que se encontram tão insossos, tão sem sabor. Mas não porque nós temos o tempero, mas porque encontramos aquele que, por excelência, é o que dá todo o sentido à nossa vida. Então, o desejo do nosso coração é também fazer com que o outro coma essa comida verdadeira que dá um outro sentido a todo o nosso ser, que é a Sagrada Eucaristia, presença viva e real de Jesus em nossa vida. Então, que nós possamos pedir esta graça nesta noite, que esta palavra encontre o lugar que ela precisa habitar em nós e que gere os frutos necessários de graça para que possamos cada vez mais nos unir à vontade do nosso amado e bom Deus. Então vamos fechar um pouco os nossos olhos neste momento, no silêncio mesmo, pode ir a inspiração da música depois. Vamos pedir que o Espírito Santo, que a presença de nossa Mãe Maria Santíssima, os anjos e santos, nos ajude a encontrar, primeiramente, Senhor, o sabor da nossa vida que está somente em Ti, Senhor. A luz, Senhor, em meio à nossa obscuridade, a nossa confusão, Senhor, os nossos desequilíbrios, os nossos medos, Senhor, medo da morte, medo de tantas coisas, medo de perder pessoas queridas. Essas coisas, Senhor, que vão fazendo com que a nossa vida vai ficando sem sabor. Nós não queremos, Senhor, ouvir mais a voz da serpente que impede para não fazer a Tua vontade. Nós queremos e precisamos, Senhor, ser obediente ao que o Senhor nos pede. Mas, Senhor, eu confesso que como reconhecer a Ti e a Tua voz, Senhor, em meio a tantas vozes que chegam até nós. E o Senhor diz a cada um de nós a meditação da palavra de Deus, momentos de oração, de intimidade com Ele,
para que um dia Ele possa olhar para nós e dizer: eu não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo, porque só um amigo conhece aquilo que é a vontade do outro. Senhor, nós estamos aqui neste pequeno grupo, Senhor, de pessoas, mas com este desejo em nossos corações, Senhor, de levar este sal, este sabor, Senhor, esta luz que é Tu, Jesus, na vida de tantas pessoas que precisam. E eu gostaria agora que você fosse colocando aqui o nome de pessoas que você sabe que precisam desta graça. E olha que bonito, você está aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor deu o sabor à nossa vida. E não desejamos outra coisa que não também fazer com que o outro experimente esta mesma graça. Então vai apresentando aqui. Vai apresentando aqui as pessoas que buscam este sabor desesperados, mas em tantas coisas que não é o sentido da vida. As pessoas que vão buscando no ter, no acúmulo, nos bens, em tantas coisas. E mesmo assim não encontram este sabor, Senhor, que estão nas coisas simples, como nós cantamos no início. É tão lindo, é tão simples, como uma brisa leve. E é assim mesmo que nós vamos voltando para a casa de Deus sem nada, porque viemos neste mundo sem nada, e para lá um dia iremos retornar só com o que somos, só com o sabor que fomos adquirindo na nossa vida, nas nossas experiências de Deus. Somente Ele nos torna dignos. Somente Ele nos dá o verdadeiro sentido da vida. Senhor, quantas são as pessoas nesta hora que estão fechadas em suas escuridões, internas e externas, Senhor, depressivas, Senhor, ou porque souberam, Senhor, de um diagnóstico de uma doença, ou que perderam um ente querido em sua vida, Senhor. Senhor, eu te peço, devolve o sabor, Senhor, na vida destas pessoas. Vai com a tua luz, Senhor, dissipando toda a treva, todo o mal, toda a obscuridade, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, ligados à tua luz maior, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que somente Tu, só a Ti, Senhor, que nós precisamos recorrer, Senhor, em nossa vida. Porque Tu és a luz do mundo, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e fora de Ti não há salvação. Fora de Ti, Senhor, não há sabor, não há alegria, não há realização, Senhor. Fora de Ti, Senhor, não há sentido em nossas vidas. Ajuda-nos a compreender esta verdade. Ajuda-nos a compreender a Tua verdade, Senhor, e não colocar outra no lugar daquela que tem o poder de mudar a nossa vida. Vai soprando, Senhor, do que o mundo é, o Teu Espírito. Bater de frente com os meus desejos e resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos
ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. E é Ele quem nos dá esta condição. É Ele que nos dá a força necessária para tomar esta atitude que a letra da música nos pede. Não é com as nossas forças, é com a força dele em nós que vamos colidir com o mundo, vamos colidir com as ideias que não vêm de Deus, que vamos dar testemunho, vamos ser luz nas trevas, na vida, em tantos lugares, em tantas pessoas. É com esta luz de Cristo que vamos iluminando os caminhos, avançando, trazendo os outros a encontrarem também o seu caminho, que é somente em Cristo, é somente nele. Vamos cantar de novo? Pedir a Deus esta graça. Vamos ficar de pé. Pedir a Deus esta graça. Preciso ser oposto do que o mundo Eu preciso disso, Senhor. Bater de frente com os meus desejos, Tomar esta consciência e resistir o pecado até o fim. Dizer não para estas propostas. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, os valores, as virtudes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Essa é a decisão que nós precisamos tomar em nossa vida. Na palavra vou fortalecer. Ajuda-nos, Senhor. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Só a tua graça, Senhor. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. E este foi o caminho do Calvário. Jesus todos os dias colidiu com o mundo e disse sim para Deus. O Senhor que disse não para toda proposta deste mundo, até no seu momento de morte disse a Pilatos: você não tem poder sobre mim.
Pilatos que disse: eu tenho o poder de te libertar. Se você disser para mim, Jesus disse: você não tem poder sobre mim. Isso é colidir com o mundo, colidir com as vozes deste mundo que pensam que tem poder sobre nós. E o único poder que nos foi concedido é o poder que vem da graça do nosso Senhor. É este poder, nele que nós iremos colidir com o pecado, dizer não para as coisas deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a levantar-nos e ir em direção a Ti, Senhor. Sermos hoje sal e luz do mundo. Na palavra vou poder ser a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra, Senhor, que Tu nos deste a oportunidade de colocar dentro do nosso coração. E é esta experiência, Senhor, que Tu nos chama a viver, de olhar para a Tua palavra, Senhor, e agora, ao sairmos daqui, viver esta mesma palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o ensinamento. Obrigado por mais uma vez nos dizer que Tu estás conosco, Senhor, quando a nossa decisão é por Ti. Tu estás conosco quando a nossa decisão é combater o mal, é fechar as portas do pecado, Senhor. É aqui, Senhor, que Tu se faz um só conosco, quando nos levantamos para tomar a decisão que precisamos em nossas vidas. Quando nos cobramos a consciência de que devemos viver de acordo com a Tua vontade, obedientes ao Teu mandamento. É aqui que Tu se faz conosco, Senhor. Não com justificativas para viver o pecado, não terceirizando a culpa para não pertencer a Ti, mas aderindo junto contigo pela força do Espírito Santo. Dar testemunho de Ti, Senhor, porque somente a Tua luz é aquela que faz com que o nosso coração seja iluminado, Senhor, e com ela também a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra viva, Senhor. Obrigado pelo sabor que deste aos nossos dias. Obrigado por estarmos aqui, por mais esta experiência contigo. Obrigado a nossa Mãe Maria Santíssima, a São José. Obrigado por nos dar esta consciência de que quando nos levantamos para combater o pecado e o mal, ali Tu se faz, Senhor, presente com tudo aquilo que precisamos, para que esta luz seja a que conduza hoje e sempre, todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Tome a sua decisão hoje. Levante-se, combata o mundo, feche as portas para o pecado e seja um com Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Que Nossa Senhora nos ajude neste caminho, intercedendo pelas nossas misérias, nos fortalecendo no sim de cada dia, firmando os nossos passos, fazendo com que o nosso olhar seja fixo naquele que tem o poder
de salvar a nossa vida e a vida daqueles que você ama. É só aderindo a Ele, meus irmãos. Não há outro caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima. Amém? Amém? Amém. Amém.